Miqueias capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão Acás e Ezequias reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja testemunha contra vós o Senhor Deus, o Senhor desde seu santo templo. Porque eis que o Senhor está a sair do seu lugar, e descerá, andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam por um declive. Sucede tudo isso por causa da transgressão de Jacó, e por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria, e quais os altos de Judá? Não é Jerusalém. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras para o vale, e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus salários serão queimados pelo fogo, de todos os seus ídolos farei uma assolação, porque pelo salário de prostituta os ajuntou, e em salário de prostituta se tornarão. Por isso lamentarei e uivarei, andarei despojado e nu farei lamentação como de chacais, e pranto como de avestruzes. Pois as suas feridas são incuráveis, e o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, em Aco não choreis, em Bet-le, Afra revolvei-vos no pó. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não saiu, o pranto de Bet-Ezel tomará de vós a sua morada. Pois a moradora de Marote espera ansiosamente pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata o carro cavalo ligeiro, ó moradora de Laquis, esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, pois em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás a Moresete, Gate presentes de despedida, as casas de Axibe se tornarão engano para os reis de Israel. Ainda trarei a ti, o moradora de Maressa, aquele que te possuirá, chegará à terra do leão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias, alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Miqueias capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas maquinam a iniquidade e planejam o mal, quando raia o dia, põe-no por obra, pois está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e os arrebatam, e casas, e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor. Eis que contra esta família maquinam o mal, de que não retirareis os vossos pescoços, e não andareis arrogantemente, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá contra vós um motejo, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente despojados, a porção do meu povo ele a troca, como ele a remove de mim, aos rebeldes reparte os nossos campos. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte, não profetizeis, assim profetizam eles, não se deve profetizar tais coisas, não nos alcançará o opróbrio. Acaso dir-se a isso, ó casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor, são estas as suas obras, e não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo, de sobre a vestidura arrancais o manto aos que passam seguros, como homens contrários à guerra. As mulheres do meu povo, vós as lançais das suas casas agradáveis, dos seus filhinhos tirais para sempre a minha glória. Levantai-vos, ide-vos, pois este não é lugar de descanso, por causa da imundície que traz destruição, sim, destruição enorme. Se algum homem, andando em espírito de falsidade, mentir, dizendo eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los, ei todos juntos, como ovelhas no curral, como rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles aquele que abre o caminho, eles romperão, e entrarão pela porta, e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa deles. Miqueias capítulo 3. E disse eu: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça.
A vós que aborreceis o bem, e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a carne de cima dos seus ossos, os que também comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis em pedaços como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, ele, porém, não lhes responderá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, conforme eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz, enquanto tenho que comer, mas preparam a guerra contra aquele que nada lhes mete na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e treva sem adivinhação haverá para vós. Assim se porá o sol sobre os profetas, e sobre eles obscurecerá o dia. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós governantes da casa de Israel, que abominais a justiça e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por peitas, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Miqueias capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e se exalçará sobre os outeiros, e a ele concorrerão os povos. Irão muitas nações, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e arbitrará entre nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em rélias de arado, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se, a cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Pois todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos para todo sempre em o nome do Senhor nosso Deus. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu afligi. E da que cocheava farei um resto, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, outeiro da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei, pereceu o teu conselheiro, de modo que se apoderaram de ti dores, como daqui está de parto, sofre dores e trabalha, ó filha de Sião, como aqui está de parto, porque agora sairás da cidade, e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja ela profanada, e vejam nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas, não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas para dentro da eira. Levanta-te, debulha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, esmiuçarás a muitos povos, e dedicarás o seu ganho ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Miqueias capítulo 5. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se a cerco contra nós, ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto os entregará até o tempo em que aqui está de parto tiver dado à luz, então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel.
E ele permanecerá, e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. E este será a nossa paz. Quando a Síria entrar em nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, então suscitaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Síria, quando entrar em nossa terra, e quando calcar os nossos termos. E o resto de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filpios de homens. Também o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leão novo entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão será exaltada sobre os teus adversários e serão exterminados todos os seus inimigos. Naquele dia, diz o Senhor, exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, destruirei a cidade da tua terra, e derribarei todas as tuas fortalezas. Tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores, arrancarei do meio de ti as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas, e não adorarás mais a obra das tuas mãos. Do meio de ti arrancarei os teus azerins, e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não obedeceram. Miqueias capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fundamentos duradouros da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que é que te tenho feito, e em que te enfadei, testifica contra mim. Pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora da consulta de Balaque, rei de Meabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que sucedeu desde Sittim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei diante do Senhor, e me prostrarei perante o Deus excelso. Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de 1 ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benevolência, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e o que é sábio temerá o teu nome. Escutai a vara, e quem a ordenou. Porventura ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, e a efa desfalcada, que é detestável. Justificarei ao que tem balanças falsas, e uma bolsa de pesos enganosos. Pois os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te, por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua fome estará sempre contigo, removerás os teus bens, mas nada livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás de azeite, e pisarás a vindima, mas não beberás o vinho. Porque se observam os estatutos de Onri, e todas as obras da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Miqueias capítulo 7. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figo temporão que a minha alma deseja. Pereceu da terra o homem piedoso, e entre os homens não há um que seja reto, todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos estão sobre o mal para o fazerem diligentemente, o príncipe e o juiz exigem a peita, e o grande manifesta o desejo mal da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Veio o dia dos seus vigias, a saber, a sua punição, agora começará a sua confusão.
Não creias no amigo, nem confieis no companheiro, guarda as portas da tua boca daquela que repousa no teu seio. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não te alegres, inimiga minha, a meu respeito, quando eu cair, levantar-me-ei, quando me sentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a indignação do Senhor, porque tenho pecado contra ele, até que ele julgue a minha causa, execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la, a confusão, a ela que me disse: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora ela será pisada como a lama das ruas. É dia de reedificar os teus muros. Naquele dia será dilatado grandemente o teu termo. Naquele dia virão a ti da Síria e das cidades do Egito, e do Egito até o rio, e de mar a mar, e de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta com a tua vara o teu povo, o rebanho da tua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo, apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias antigos. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão, e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e que te esqueces da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele se deleita na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade, conforme juraste a nossos pais desde os dias antigos.